Olá, gostaria nesse primeiro momento de fala agradecer a Rose pelo convite que me fez para falar um pouco sobre o tema da noite escura, um tema muito caro para a doutrina sanjonista, carmelitana e pessoalmente também muito caro para mim. Então espero que nesse momento, nessa horinha de formação, a gente consiga se aproximar um pouco melhor, um pouco mais dessa obra que já é considerada um clássico da mística cristã, da literatura espiritual, do cristianismo, da Igreja Católica como um todo. Bom, a gente vai, no primeiro momento, situar a obra dentro daquilo que ela queria propor e depois passar para alguns temas que são fundamentais, que constituem aí a coluna vertebral desse livro. Como falei, é um dos livros mais conhecidos de São João da Cruz, é um clássico da literatura espiritual. Sem dúvida, é um dos livros menos compreendidos do santo, e talvez um dos primeiros livros que as pessoas leem quando querem conhecer São João da Cruz. Por isso mesmo, é talvez o livro menos compreendido, né? Porque não é o primeiro livro, pelo menos não do meu ponto de vista, não é o primeiro livro a ser lido da, do conjunto das obras de São João da Cruz. Bom, mas por que é um livro tão aparentemente tão interessante, tão querido, tão buscado, e quando você lê, parece que essas expectativas são frustradas? Por quê que Noite Escura é um livro que frustra as expectativas dos primeiros leitores de São João da Cruz? Bom, vamos por partes. Por que é um livro tão buscado? Pelo título. Noite Escura. Um título esse que, diga-se de passagem, nunca foi forjado por São João da Cruz. Ele mesmo não intitulou esse livro. Esse livro sequer está completo. Ele foi interrompido e o Santo Padre não mais voltou a ele para terminar. Assim também aconteceu com Subida do Monte Carmelo. São duas obras inacabadas, enquanto projeto individual, mas que não fazem falta. Assim, o que falta nelas é compensado em Cântico e em Chama Viva. Então, assim, não é que São João da Cruz deixou de lado o tema. Talvez eu tenha deixado de lado o tema nesta obra específica, ou seja, não concluiu o seu projeto inicial, mas não faz falta, como eu falei, porque as outras obras vão complementando, né? Subida, Cântico e Chama, sobretudo. Agora, por que Noite tem esse atrativo todo, né? Essa aura de sedução? Falava que o título é muito sugestivo. Noite Escura faz referência naturalmente a um símbolo que não é tão original de São João da Cruz. A gente vai ver que São Gregório de Nissa, um padre da igreja de séculos anteriores, quase 10 séculos anteriores a São João da Cruz, escreveu uma obra chamada Vida de Moisés, em que ele trabalha essa questão da escuridão, né, da noite, da nuvem, como sinal, como símbolo da inefabilidade de Deus e do encontro e do conhecimento de Deus
por meio de um contato direto e misterioso. Né? Então, para São Gregório de Nissa, essa ideia do encontro escuro, da passagem pela noite, do encontro na montanha secreta, na montanha misteriosa, a nuvem que desce do céu e comunica uma mensagem, é resgatado em São João da Cruz, praticamente 10 séculos depois, com essa imagem e esse conceito, não só imagem, né, mas um conceito que nós conhecemos hoje como noite escura. E o Santo Padre foi tão cuidadoso na abordagem desse tema, em utilizar de uma maneira muito nova a imagem da noite, que ele ficou conhecido, então, como o Doutor da Noite, o Doutor da Noite Escura. Então, quem fala hoje em dia de São João da Cruz, fala na sequência, ou pelo menos cita, ou pelo menos lembra de Noite Escura. Da mesma forma que quem conhece a obra Noite Escura, obviamente vai ter já um pensamento condicionado a respeito de São João da Cruz, que é, né, o santo das privações, o santo do aniquilamento, o santo da noite, o santo das penitências, porque no fim das contas a palavra noite escura remete a esses termos que são presentes, não digo que não estejam, e de alguma maneira estão presentes em subida e em noite, mas que não está no centro da doutrina são-joanista. É por isso que São João da Cruz é tão incompreendido, porque é preciso uma chave de leitura específica para ir lendo e compreendendo São João da Cruz. Bom, então, a gente já sabe por que A Noite Escura é, é esse livro mais famoso, né? O primeiro contato, quando foi publicado, né? Quando foram publicadas as obras de São João da Cruz, o conjunto das obras tiveram lugar de destaque Subida do Monte Carmelo e Noite Escura, que são dois livros que se complementam. São dois livros que a gente lê na sequência. Por quê? Porque eles foram pensados inicialmente para ser um só livro. São João da Cruz queria escrever um só livro. Esse era o projeto inicial. Né? Inclusive, o nome da obra é Noite Escura da Subida do Monte Carmelo. Se não me engano, ele cita esse título na Chama Viva. Né? Então, está realmente escrito em uma de suas obras. Por uma questão de organização, de tempo, de escrita, ele foi escrevendo em partes, e aí surgiu duas obras, né? Mas duas obras que, ao mesmo tempo, convergem, dialogam, exigem uma a outra, e que, sem dúvida, a gente não pode desconsiderar essa mútua necessidade de subida e de noite. Hoje nós vamos nos concentrar na Noite Escura como obra literária, mas sem esquecer de que antes da Noite Escura, do livro Noite Escura, nós precisamos conhecer, ler, ter uma atenção específica à subida do Monte Carmelo. Essas obras estão de tal maneira tão imbricadas e comprometidas entre elas, que o mote, né, o motivo, a motivação para o texto em prosa, o comentário que São João da Cruz apresenta nesses dois tratados, compartilham o mesmo poema, o poema Em uma Noite Escura. Então, são dois livros que compartilham o mesmo poema,
fazendo com que eles tenham a mesma intenção temática. Não trabalham necessariamente os mesmos temas, são temas sequenciados, mas a temática geral é a mesma, que é a noite escura. Bom, então vamos por partes, né? Como falei, é um livro que chama muita atenção porque está diretamente associado à pessoa de São João da Cruz, e isso, para mim, já é uma crítica, já é um problema, né? Porque a primeira imagem que se tem do Santo Padre ao se ler Noite Escura é uma imagem bastante negativa, porque a obra mesmo trata de uma fase do caminho espiritual que não é muito positiva. Uhum. Ele vai falar muito de aniquilamento, ele vai falar muito de sofrimento, ele vai falar muito de dores espirituais, de purgação, de purificação, né, de fogo. E isso para um leitor desavisado, um leitor inexperiente, pode ser um entrave, pode ser uma desmotivação, ou pode ser um motivo para a não compreensão da doutrina são-joanista e, portanto, o, o, a desistência da leitura dessa obra e de todas as outras. Né? Por que que as pessoas têm a impressão de que São João da Cruz é muito difícil, é impraticável? Porque nunca começam pelo cântico espiritual. Ou se nunca começam, pelo menos a maioria das vezes não começam pelo cântico espiritual. Começam por Subida, que no fim das contas realmente é o primeiro livro que aparece nas obras completas. E Subida já tem ali uma certa exigência, um teor ascético bastante acentuado, que não é muito convidativo. Além de ter uma estrutura muito mais filosófica do que o cântico espiritual, que tem uma linguagem mais afável, poética, convidativa, envolvente, o que não quer dizer que seja mais fácil em termos de compreensão, porque a linguagem poética também tem as suas exigências, né? Mas não é um livro tão pesado como aparenta ser Subida e Noite Escura. Não estou dizendo que são livros pesados, porque, enfim, eu não os considero assim, mas eles trazem, sem dúvida, essa marca, porque tem um estilo de tema e de escrita que é bastante diferente de Chama Viva e do Cântico Espiritual. Então, comparando as obras, a gente consegue ver uma mudança de, de, de tema e de tratamento do tema. Noite Escura começa com um poema homônimo, que traz o mesmo nome, né? Em uma noite escura. E esse poema, ele é um enigma até hoje. Um enigma porque não é tão enigma assim, né? Depois de 500 anos, a gente já tem muitos estudos sobre ele. Mas ele é um enigma, eu digo enigma porque é o único poema do conjunto da trilogia dos poemas maiores de São João da Cruz que não foi comentado pelo santo. Ué, vocês me perguntam, mas ele não aparece no começo da obra? Aparece. Não era a intenção de São João da Cruz comentar o poema? Era. Mas ele não conseguiu fazer isso. E a gente percebe que esse poema aparece primeiramente em Subida, como um texto motivador. João da Cruz ainda comenta algumas estrofes em Subida, no primeiro livro da Subida, e se esquecem. Ou muda de planos, eu não sei. Assim.
Não dá para dizer se isso foi voluntário ou involuntário, mas no fim das contas ele abandona o projeto inicial, que é comentar verso por verso, coisa que ele consegue fazer no cântico espiritual e na chama viva de amor. Então, ele não consegue fazer na subida. Ele tenta resgatar esse projeto na Noite Escura. E antes mesmo da Noite Escura, no segundo livro da subida, ele retoma o comentário das primeiras estrofes, de novo, desse poema Em uma Noite Escura. E não segue adiante. Não segue adiante. Termina o terceiro livro da subida do Monte Carmelo e não conclui o seu projeto de comentar os versos do poema Em uma Noite Escura. Ao apresentar a obra Em uma Noite Escura, ele retoma o mesmo poema. E, da mesma forma, ele não comenta. Então, a gente vê num primeiro momento, essa dificuldade do autor de apresentar um comentário que seja direto ao poema que ele se propõe comentar. Mesmo assim, esse poema atravessa as duas obras em termos de tema, em termos de tema. Por quê? Porque já no primeiro verso do poema, em uma noite escura, nós temos a imagem, o símbolo que dá razão às duas obras, Subida e Noite, que é justamente o símbolo da noite escura. E vocês me perguntam, o que é noite escura? Rápido e objetivo. Rápido e objetivo fica difícil, porque São José da Cruz escreveu 2 livros sobre isso. Então, não serei eu a pessoa que vai resumir rapidamente e objetivamente 2 obras que são 2 clássicos, que são 2 obras altamente complexas em 1 minuto de explicação. Mas tentando ser o mais objetivo possível, o que é a noite escura para São João da Cruz? A noite escura é o processo, não é um acontecimento, não é uma experiência pontual, não é um estado anímico, ou um estado psicológico, ou um estado espiritual específico que o ser humano vive em um determinado momento. Noite escura é a nossa aventura em direção à união com Deus. Tudo isso é a noite escura. É o caminho espiritual, é o caminho do cristão, é o caminho da santidade. O Santo Padre vai falar, ainda na subida do Monte Carmelo, que a noite escura tem 3 momentos. O momento de partida, o momento do percurso, que ele chama de alta noite escura ou meia-noite, que é o caminho da fé, em que você precisa ali exercitar ainda mais uma fé desprendida, uma fé pura, totalmente desprendida de, de afirmações, de sensibilidade no contato espiritual, enfim, vai se desprendendo de tudo isso que me dá certeza de alguma coisa espiritual, porque eu não preciso ter certeza, eu preciso ter fé. E a fé, ela prescinde de todas as provas. Ela deve prescindir de todas as certezas, de todas as comprovações. Porque senão não é fé. Qual é o conceito da fé? Fé é crer sem ver. O conceito clássico que aparece no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Então, se eu preciso ver, se eu preciso ter comprovações, se eu preciso ter sentimentos, sensações, eu não vou ter fé. Eu não estou exercitando a fé.
Então, o caminho espiritual deve ser progressivamente um caminho de fé pura. Por isso que a imagem da noite escura é uma imagem bastante propícia. Porque o que é que eu encontro na noite escura? Eu encontro nada. Escuridão, eu não vejo nada, eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho segurança de nada. Um passo que eu der na minha frente não me diz absolutamente nada. Nem se eu vou pisar no terreno seguro ou se eu vou cair no precipício. Nem se eu vou pisar no chão sólido ou se eu vou cair no buraco. Ou se eu vou pisar em um animal, ou se eu vou tropeçar. Eu não tenho certeza de nada. Nem se eu estou diante do norte, do sul, do leste ou do oeste. Nem se tem alguma coisa perto de mim ou longe de mim. Não tenho certeza, não tenho sequer compreensão de dimensões. Eu estou profundamente abandonado. Então, qualquer coisa que eu faça dentro dessa circunstância vai ser um ato de abandono, coragem, confiança, que são os elementos que nos colocam dentro dessa dinâmica da noite escura. A noite escura, ela pressupõe tudo isso. Um caminho de confiança, um caminho de total abandono em Deus. Santo Padre vai dizer também que a noite escura é o ponto de chegada. Ué, mas se o ponto de chegada é Deus, se o meu alvo, se a minha finalidade é a união com Deus, existe ainda noite escura quando eu me unir a Deus, quando eu estiver diante de Deus? Sim. Por quê? Vai dizer o Santo Padre. Porque Deus sempre será noite escura para a alma. É uma frase curta, mas bastante significativa, porque ela afirma justamente a incompreensibilidade de Deus, a incognoscibilidade de Deus. Deus é inabarcável, Deus é incompreensível e sempre será. Por isso que esse caminho de fé, esse caminho do conhecimento de Deus, não é um caminho de crescimento do conhecimento intelectual. Ah, amor, eu sei mais de Deus porque eu li nos livros, porque eu fiz teologia, porque eu estudei mística, porque eu sou carmelita, porque eu li São João da Cruz. Não, não é esse o verdadeiro caminho do conhecimento de Deus. O verdadeiro caminho do conhecimento de Deus, ou o caminho do verdadeiro conhecimento de Deus, é o caminho da oração, que pressupõe necessariamente um se colocar nessa estrada, um se colocar nesse itinerário para ser educado por Deus. Então, esse processo de educação por Deus, para conhecer a Deus tal como Deus é, não esse Deus que me chega dos ensinamentos religiosos, da leitura da Bíblia, que também trabalha com uma linguagem metafórica, com a linguagem figurada, com imagens. Não é esse Deus que quer se revelar. Por isso que o que atravessa, a pergunta que atravessa todo o livro da Noite Escura é aquela pergunta de Moisés diante de Deus quando se encontrou com ele no Monte Sinai. Está relatado no Êxodo. Mostra-me a tua face. Mostra-me a tua glória. Esse é o pedido constante de quem se coloca no itinerário da noite escura.
Quem entra para o caminho do serviço de Deus já entra na noite escura. Por quê? Porque não é possível compaginar a sua vida, adequar a sua vida com aquilo que Jesus nos pede, com o ensinamento do Evangelho, se você não renunciar a si mesmo. E eu renunciar a mim mesmo pressupõe um ato de coragem e de abandono, porque eu vou estar contrariando a minha própria vontade. Eu vou estar me entregando a alguém, entregando a minha vida, a minha vontade, as minhas intenções, os meus pensamentos, a alguém que vai dispor de tudo isso que eu estou entregando da maneira que melhor lhe convier. E isso é um caminho de noite escura. Que especificamente é o tema do livro Noite Escura. Esse entregar a minha vontade, as minhas intenções nas mãos de Deus, que vai realizar por sua conta aquilo que for preciso para eu me unir a Ele. Claro está que nem sempre é assim, né? Quando a gente começa na nossa vida espiritual, a gente vai muito empolgado, né? Por quê? Porque é um ato voluntário, é um ato nosso. Ah, eu quero servir a Deus, eu quero viver com perfeição o Evangelho, eu quero cumprir os mandamentos, eu quero ser uma pessoa agradável a Deus. Então, eu vou adaptar a minha vida àquilo que Jesus me pede. Então, eu vou deixar de fazer algumas coisas que eram minhas práticas e que eu vejo agora que não são mais convenientes. E eu faço isso voluntariamente porque eu quero, porque eu quero. E isso é um ato ativo de entrar na noite, de entrar nesse caminho de acomodação, adaptação da minha vida àquilo que Jesus me pede. E esse é o tema dos 3 livros da subida do Monte Carmelo. E eu preciso falar da subida do Monte Carmelo enquanto eu estou dando uma palestra sobre Noite Escura, porque são livros que não podem, que não existem separados, né? Eu estou lembrando que a formação hoje é Noite Escura, mas eu preciso me referenciar à subida algumas vezes. Então, qual é o tema central da subida do Monte Carmelo? Continua sendo o tema da Noite Escura. Para qual aspecto da noite escura? Uma noite escura ativa. Por quê? Porque o ser humano voluntariamente se coloca nesse caminho e faz todos os esforços para permanecer nele. Porque, no fim das contas, ele quer, né, por uma adesão pessoal, ele quer servir a Deus. É como quem entra no castelo interior. O castelo está lá. É você que vai entrar no castelo. Não é um castelo que vai magicamente abrir as portas e vai surgir aí uma ponte atrás de você e vai lhe lançar sem que você queira para dentro do castelo. Nada é forçado. Nada é obrigado. Tudo é uma adesão. Uma adesão que necessariamente vai exigir alguma coisa de nós. Então, você vai entrando no castelo e nas primeiras moradas você ainda tem os seus vícios, né? As suas fragilidades, os seus apetites, as suas inclinações, as suas má inclinações. Por quê? Porque você entrou do jeito que você estava. O fato de entrar no castelo
não te transforma 100%. O fato de você entrar no castelo apenas lhe coloca dentro de um novo ambiente, um novo caminho. A transformação é paulatina, pouco a pouco. Da mesma forma que quem quer servir a Deus entra na noite escura e tem que ter em mente que essa primeira entrada não é uma entrada 100% transformadora. Você precisa trabalhar muito, você precisa entrar um pouco mais. Você precisa se expor um pouco mais a esse novo ambiente de transformação. E esses passos é você que vai dar, um após o outro. Por isso que é ativo, porque você vai entrando, você vai avançando, você vai avaliando, aqui eu posso ir mais. Ah, compensa, eu vou um pouco mais. Realmente eu quero descobrir os mistérios desse lugar, então eu vou entrar mais ainda. Embora essa minha entrada exija de mim algumas coisas que sejam dolorosas, que eu preciso renunciar, que eu preciso deixar de lado. Santa Teresa vai falar disso nas segundas moradas do castelo interior. Né? Ela diz que são as moradas da guerra, que ali você luta com o inferno inteiro para poder permanecer. Por quê? Porque você entra com as bicharadas, né? Ela fala das servandijas, né? Entre com as bicharadas, que são os seus vícios, né? Assim, o homem velho entra. E para matar e para expulsar essas bicharadas, você precisa ter uma determinada determinação. São João da Cruz apresenta isso também, né? Essa determinada determinação. Senão você sai do caminho, você sai da noite, você abandona tudo porque você não encontra sentido. Então, é preciso, é necessário um sentido, encontrar um sentido para te colocar nesse caminho da noite. E esse sentido precisa ser constante, precisa ser verdadeiro. Esse sentido precisa ser uma experiência crucial, porque sem esse sentido, você desiste desse caminho. Você sai do castelo. Por isso que Santa Teresa sempre diz, insistentemente, sobretudo no caminho de perfeição, olhos fixos em Jesus. Não tire os olhos dele. Se desviar, perde o sentido. Se perder o sentido, o que é que eu estou fazendo nesse castelo? Não sei. O que é que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo todas essas renúncias? Para quê? Não sei. O que a gente faz perde sentido também. E a gente acaba saindo do castelo, saindo da noite e volta para as nossas próprias escuridões, que são as piores noites, porque não são as noites purificadoras, não são as noites que vão nos educar. Pelo contrário, são as noites que vão nos maltratar. A escuridão do mundo é prejudicial. A escuridão espiritual, a escuridão divina é salvadora. É uma outra escuridão, é uma outra noite que vai me redimir, que vai me salvar. Em um determinado processo do caminho, o ser humano já está bastante adiantado. E mesmo assim ele precisa ser educado. Por quê? Porque nós somos acostumados a confiar mais em nós mesmos do que em Deus. E isso não é porque nós somos ruins, é porque somos humanos. E essa é a tendência natural do ser humano.
Se ele está vendo que está tudo dando certo, então ele relaxa, ele baixa a guarda, ele confia em si mesmo. Porque, olha, se até aqui deu certo, quando é que vai dar errado? Nunca. E essa autoconfiança é a casca de banana, porque nós nunca poderemos confiar 100% em nós mesmos. Também não é um convite a uma desconfiança doentia que, que pode levar, talvez, aí a uma doença, ao adoecimento, ou uma perda da consciência, da autoestima. Não é isso que eu quero dizer, naturalmente, né? Mas vejamos só. E aí a gente já entra na temática do livro Noite Escura. No primeiro livro da Noite Escura, São João da Cruz apresenta, nos primeiros 7 capítulos, se não me engano, o perfil espiritual de quem já está adiantado, de quem já passou pelas primeiras noites, de quem já está avançando no castelo, de quem já fez as renúncias físicas, corporais, sensitivas, de quem já tem uma vida religiosa, uma vida de igreja. Então, sim, o panorama é ideal. Qual é o problema dessas pessoas que já têm uma vida de igreja? Muitas vezes nós, que, olha, qual é o problema dessa pessoa que já tem anos de Carmelo? Será que tem ainda algum problema? Alguma coisa a ser purificado? Será que não já chegou à união com Deus? Vai para a missa diária, reza terço, reza rosário, reza a liturgia das horas, participa da comunidade, paga dízimo. Qual é qual é o problema dessa pessoa? Existe algum problema? São João da Cruz, como mestre espiritual, ele vai apresentar nesses primeiros capítulos da Noite Escura um discernimento que a gente só encontra aqui, que é justamente os pecados capitais espirituais. E nós já conhecemos os pecados capitais: preguiça, luxúria, avareza, gula. Não é verdade? A gente conhece os 7, de cor e salteado. Aprendemos na catequese. Agora, a gente sempre aprende que a gula está ligada à comida. Tá? Então, a gente regra a alimentação, a gente faz o jejum e a gente cura a gula. A gula, tchau, vai embora, nunca mais. Ótimo, muito bem, tem que passar por isso mesmo. Tem que educar o corpo a comer aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência e pronto, né? Não é transferir as nossas ansiedades, as nossas enfermidades para a comida, porque isso volta para nós como doença, como dependência, né? E aí a gente tem os desdobramentos, as consequências do pecado capital. Mas será que é só isso? Será que só fazer um jejum, deixar de comer e tá tudo bem e a gente cura a gula? Quais são as implicações disso para a vida espiritual? Porque, no fim das contas, se a gente não colocar espiritualidade nesses atos concretos, um jejum, no fim das contas, acaba sendo um regime. Então, não praticar a gula é fazer um regime. E não é isso. Obviamente que não é. Então, quais são as implicações espirituais? Santo Padre vai falar numa questão chamada de transferência. Ele não usa esse termo, talvez hoje em dia ele usasse, assim, com influência da psicologia, né? É um termo bastante usado pela psicologia, transferência.
Mas o que ele nos ensina na Noite Escura, nos primeiros livros da Noite Escura, é isso, é a transferência. A gente vai transferindo os pecados capitais para a vida espiritual. E aí nós temos aquele irmãozinho que vai à missa diária todo dia e compra um livro de oração, nunca lê, mas compra, e faz curso, e paga retiro, e vai para São Roque fazer retiro, e vem para Fortaleza fazer escola de formação, e vai para lá, vai para cá, e vai, e vai comendo espiritualmente, vai comendo espiritualmente, vai comendo. Esquece de praticar, mas vai comendo. Esquece de praticar, mas tem não sei quantas relíquias. Esquece de praticar as virtudes, mas não deixe de rezar com aquele texto que ele trouxe de Medjugorje, porque ele só reza um texto de Medjugorje. Tem que ter. Não vai crescendo nas virtudes, na humildade, na pobreza, na paciência, na caridade com os irmãos. Mas onde tem Frei Patrício, ele está indo para retiro. O livro de Frei Patrício que foi lançado, ele já está tendo. E vai fazendo curso. E vai comprando o livro. E vai engordando espiritualmente, sem que isso traga para a sua vida espiritual uma mudança concreta. O que nós temos? Nós temos um guloso espiritual. Pode ser bem maguinho, que nem eu, mas é guloso. Como é que eu vou discernir se isso é gula espiritual ou é uma sede por Deus? Está na nossa motivação. São as nossas motivações. Por que que eu estou indo fazer esse retiro? Por que que eu estou comprando esse livro? Por que que eu estou pedindo essa relíquia? Por que que eu estou comprando esse texto? É realmente para rezar melhor? É realmente porque eu preciso ouvir esse curso, eu preciso ouvir essa palestra, eu preciso realmente ler esse livro e praticar o que ele me ensina? Ou é porque está faltando um livro na minha biblioteca? Ou é porque é bonito ir para um congresso, um retiro com o Frei Patrício e postar foto no Instagram? Vai dar a impressão de que eu sou realmente uma pessoa de igreja. Qual é a nossa real motivação? Joana Cruz vai tirando as nossas máscaras quando ele faz esse discernimento. E muitas vezes a pessoa não se dá conta. Aliás, a pessoa não se dá conta. Para ela, é puro. São intenções puras. E aí, o orgulhoso espiritual vai se confessar, escolhe naturalmente o pecado que ele vai confessar, dependendo do padre com quem ele vai se confessar. E se o padre não diz alguma coisa que conforta o seu ego, então o problema é o padre que não entende, o padre que não tem muita espiritualidade, o padre que não tem muita leitura dos místicos, o padre que não sabe confessar um carmelita. O problema é o padre. Aí eu vou procurando de padre em padre, vou pulando de padre em padre, até achar um padre que me diga exatamente o que eu quero ouvir, que me dê razão em tudo. E eu fique todo inchado de orgulho. Que ótima confissão. Isso sim é uma confissão. Agora sim eu me confessei. Será? Ou então aquela pessoa que vai para a igreja, usa o véu muito bem posto e fica olhando assim de soslaio. Ixi, olha aquela mulher com aquele decote e o véuzão aqui. Vixe, Maria, vem para a igreja de bermuda. Vixe, Maria, mas tá pegando o celular. Não estou dizendo que é legal pegar no celular na igreja
e de decote ou de bermuda. Estou dizendo que isso não é problema seu. E você não vai para a igreja para ser fiscal, model, né, de como as pessoas estão vestidas, e nem fiscal de celular de ninguém. Não é. Não é sua atribuição, Deus não lhe contratou para isso. Nem o pároco, nem ninguém na igreja. Tome conta da sua vida. E se você está com seu véu, pois aproveite e baixe mais para você não ver. Se você quer realmente fazer algo por você, para o seu crescimento espiritual, se para você é imprescindível o uso do véu, pois use para sua santificação. Baixa assim, como uma viseira, para não ver nada, que é melhor que você faz. Mas nós temos perfis desse tipo. Um véu muito bonito na cabeça, de renda, muito bem feito, mas conversinhas, alfinetadas, fofoquinhas. Por que que você canaliza tanto esforço, tanta energia para apresentar uma imagem de bom católico, de católico tradicional, ou sei lá o que é que você quer transmitir, se você escorrega tão facilmente em vícios como fofoca, maledicência, picuinhas? Por quê? Não é melhor você canalizar a sua energia para reparar esses defeitos do que você se preocupar tanto com ornamentos que muitas vezes são, são descartáveis, desnecessários? Eu já vi, ninguém me disse, eu já vi, já presenciei uma disputa de dois jovens comparando tamanho de corrente. Correntezinha da, da consagração a Nossa Senhora. Ah, por que que a tua corrente é mais fina? Por que que ela é menor? Tu tem vergonha de ser escravo? Eu ouvi isso. Fiquei chocado, meu Deus. Chegou nesse ponto. Ah, já foi embora. Consagração da Senhora foi por água abaixo. Assim, há muito tempo, a motivação do uso da correntinha já não era Nossa Senhora. Já não era devoção, já não era o sentimento de pertencer à Virgem Maria. Já foi embora há muito tempo. O uso da correntinha agora era uma questão de quase de status. Quer dizer que eu sou menos filho, menos escravo, menos devoto à Virgem Maria, porque minha correntezinha é pequena, e eu que nem tenho. Então eu estou desgraçado, porque eu sou órfão, não tenho mãe. É isso? Quer dizer que quanto maior for a corrente, quanto mais visível para os outros for a corrente, melhor. Mais filho você é. E é esse perfil. É o perfil que todo dia vai para a igreja, que reza a liturgia das horas, que reza o texto, que é um bom cristão. Não estou dizendo que não seja, é um bom cristão, mas que está escorregando muito na vaidade, no orgulho espiritual, na gula espiritual. E ele não se dá conta disso. Por isso que ele precisa de uma noite escura passiva. E aí é o tema central do livro Noite Escura. Ele precisa de uma rasteira de Deus. Nosso Senhor vem e diz, meu filho, você está se achando demais. Está se achando muito santinho, muito avançado, mas você está pecando nisso, 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 nisso. E como você não tem essa consciência, porque para você está cumprindo aquilo que você deve cumprir, então sou eu que te vou colocar nesse processo de purificação. E aí começa a purificação passiva. Passivo por quê? Porque o ser humano não vai poder fazer nada. Porque sequer ele tem consciência de que ele precisa.
É Deus que vai conduzi-lo a um caminho mais escuro, portanto, mais misterioso, porque ele não sabe por que que isso está acontecendo. Ele não sabe por que que agora embora reze muito, não consegue encontrar consolação, alívio, tranquilidade, paz de espírito, não consegue entender isso. Ele vai buscar a Deus e não consegue encontrar, ou tem a sensação de que não encontra Deus. Ele não entende. Ele está totalmente mergulhado na noite escura. E esse mergulho da noite escura é um mergulho pedagógico, porque Deus quer ensinar outras coisas. Deus não quer apenas purificá-lo, tirar esses vícios que ele não tem consciência. Deus sempre faz algo a mais. Obviamente que Deus vai educar o ser humano a isso, para que ele consiga usufruir de todas as outras coisas de uma maneira purificada. O problema não é ter relíquia. O problema não é comprar livros espirituais. Entendam. O problema não é ter um texto de Medjugorje. O problema não é nem mesmo usar véu. Eu não tenho problema com véu. Não uso porque não sou mulher. Mas não tenho problema com véu. O problema é a motivação. O que é que te faz usar um véu? O que é que te faz usar uma corrente? O que é que te faz ir à missa todos os dias, comungar todos os dias? O que é que te faz comprar tanto livro? O que é que te faz querer ter uma relíquia? O que é que te faz ter um texto de Medjugorje? São as motivações. E essas motivações são purificadas na noite passiva. É nesse processo da noite escura que o santo escreve na obra Noite Escura que nós estamos tratando. Se elas não forem purificadas, a gente pode ter até nada, nada na vida. E a gente vai ter ainda um apego que vai nos deixar inertes. São João da Cruz vai dizer no livro da Subida que a alma que está escrava dos seus apetites, da sua vontade, é como um pássaro preso. Não importa se esse pássaro está preso por uma corrente grossa de ferro ou se ele está preso por um fio de nylon, não importa. Se ele estiver preso, ele não voa. Ele não voa. Ele não é livre. E muitas vezes a gente só transfere o modo do aprisionamento da corrente grossa de ferro para o fio de nylon. E a gente fica acomodado por quê? Porque agora é só um fiozinho, mas é um fiozinho que não te deixa livre. Eu preciso cortar. Agora, claro, é muito mais fácil cortar um fio de nylon do que uma corrente de ferro. Então, existe sim um mérito em você passar da corrente de ferro para o fio de nylon, né? Então, todo progresso ele tem a sua validade. Por isso que a vida espiritual é um caminho progressivo de sempre autoconhecimento. João da Cruz vai dizer que é, o primeiro ganho da noite escura é o autoconhecimento. Você realmente conhece quem você é, as suas tendências, os seus, as suas inclinações, as suas intenções. Quanto mais você avança nesse caminho escuro, paradoxalmente é o caminho luminoso, né? O santo vai, inclusive, dizer isso no próprio poema. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada. É uma noite, mas ao mesmo tempo é uma noite
luminosa. Por quê? Porque Deus vai lhe revelando quem você é realmente. Não só quem você é, mas quem Ele é realmente. Porque nós temos nossos ídolos, nós temos nossas imagens, não é só uma, nossas imagens de Deus que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, sobretudo ao longo da nossa vida religiosa, e a gente vai muitas vezes associando a nossa vida prática do dia a dia. Um Deus castigador, um Deus castrador, um Deus punitivo, um Deus que tem ali um caderninho com os nossos pecados e fica sempre atualizando. Um Deus que já está ansioso para o dia do juízo final e jogar da nossa cara todos os nossos pecados e prestar contas. Ainda nós temos essa imagem de Deus, sobretudo dentro de uma espiritualidade que se baseia muito na ideia de culpa. Isso vai sendo destruído pouco a pouco, nesse processo da noite escura, que é um processo libertador, que é um processo que coloca em evidência não esse Deus punitivo, mas um Deus de misericórdia. Por isso que muitas vezes a linguagem dos místicos não casa muito com a nossa linguagem e os nossos esquemas mentais. Por isso que os místicos são sempre muito revolucionários, inclusive são revolucionários dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, na qual nós encontramos personalidades, padres, pregadores, que vão deixar de pregar um Deus misericordioso, um Deus de misericórdia, e vão acentuar um Deus punitivo, um Deus castrador, um Deus que está ansioso para colocar algumas almas no inferno. E nós temos discursos religiosos assim, seja na igreja católica, seja na igreja protestante, seja em qualquer tipo de igreja cristã, nós temos. É uma imagem de Deus que não representa o Deus dos místicos. Eles que conheceram Deus por experiência. E eu prefiro ficar com os místicos. Eu estou convencido de que o caminho que eles fizeram, além de ser um caminho autêntico, é um caminho muito melhor do que esse outro caminho alternativo, que nem é alternativo, parece ser a regra, que me apresenta uma religiosidade bastante condicionada, enrijecida. Em vez de me libertar, me aprisiona ainda mais. E a gente vê muitas pessoas sofrendo de escrúpulos, de doenças espirituais que podem, inclusive, provocar doenças de nível psicológico, quando não psiquiátrico. E quando elas cansam, elas abandonam a igreja, elas abandonam a fé, odeiam a Deus, odeiam a igreja. E a gente fica sem entender, poxa, mas por que fulano de tal era tão da igreja? Bom, ele era da igreja dentro dessa máquina de culpa, dentro dessa perspectiva jansenista, que apresenta um Deus totalmente diferente do Deus que se revela na oração, que é justamente o que João da Cruz vai nos dizer aqui. A gente só aprende a saber quem Deus é. Olha que eu posso estar falando uma grande heresia. Vocês podem me crucificar depois. Mas a gente só aprende a saber, a gente só conhece Deus no contato pessoal com Ele.
Não porque a gente vai criar um Deus ao nosso modelo, mas porque é apenas na oração, no contato pessoal, que Deus consegue dizer quem de fato Ele é. Porque até a Bíblia, até as Escrituras, é uma imagem de Deus que não é uma autorrevelação, pelo menos direta. A Bíblia é uma autorrevelação de Deus, mas uma autorrevelação de Deus que passa necessariamente por interpretações humanas, culturais, espaço-temporal. Por isso que nós não podemos fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia. Precisamos sempre entender o texto, o contexto, o ambiente, a cultura, o tempo, o espaço, para extrairmos disso a revelação de Deus, que está ali, mas está escondida. Está escondida por debaixo dos acidentes humanos. Dos acidentes humanos. Então, quem de fato Deus é? É o Deus que vai se revelar a mim na oração. Para a Bíblia, Deus é sempre o homem. Traz essa imagem do homem, protetor, o provedor, o da guerra, o guerreiro, não é verdade? Sobretudo no Antigo Testamento. O macho, o másculo, o viril. Poucas vezes Deus é associado à imagem do feminino. Acontece de modo muito pontual em Isaías, quando ele compara Deus a uma mãe, diz: se uma mãe não deixa de amamentar o seu filho, da mesma forma Deus não deixará, não esquecerá o seu povo. É uma comparação indireta, né? Indireta. Ou no livro de Deuteronômio, se não me engano, quando o autor sagrado compara Deus a uma galinha, assim como a galinha, acho que é em Deuteronômio, se não é em Isaías também, assim como a galinha reúne seus filhos, seus filhotinhos debaixo de suas asas, da mesma forma Deus reúne seus filhos ao seu redor. São, assim, momentos pontuais em que a imagem de Deus sai desse campo da masculinidade e chega, se aproxima um pouco do feminino. Mas se eu digo que Deus é espírito e que Deus não tem sexo, por que associar a imagem de Deus ao feminino seria algo tão polêmico? Qual é o problema da mulher ou o problema do feminino que não é digno de ser associado a Deus também? Nenhum. Nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, a gente já tem a imagem centrada de Deus. De Deus, que embora não tenha sexo, mas tem sexo. No fim das contas, ele é pai. Deus é pai. A imagem centrada. A imagem fechada. E João da Cruz, ele é muito livre nisso. Tem um trecho do Cântico Espiritual, eu sei que eu estou me desviando um pouco da temática, mas vou já voltar ali. O Cântico Espiritual diz assim, na canção 27: nesta união interior, Deus se comunica à alma com tanta vontade de amor que não há afeto de mãe que acaricie seu filho com tanta ternura, nem amor de irmão, nem amizade de amigo que lhe compare.
E é tão grande a ternura e a verdade do amor com que o imenso Pai acaricia e enobrece esta humilde e amorosa alma, que de veras se lhe sujeita para exaltar, como se ele fosse o seu escravo e ela o seu senhor. Ele aqui ocupa-se em consolar, acariciar a alma, como a mãe cuida e consola o seu filhinho, amamentando com o seu próprio peito. Olha que bonito. Ele dando características femininas, e não só femininas, como características maternas a Deus, dando peito a Deus, dando leite a Deus. Isso para mim é fascinante, é belo, maravilhoso. Em nenhum momento é heresia, em nenhum momento é blasfêmia. O que seria? Por quê? Bom, por que que eu estou dizendo isso? Para dizer que essa imagem de Deus que a gente tem vai sendo transformada por meio dessa purificação da noite escura. Veja, João da Cruz. Ele não se constrangeu em associar a Deus a imagem materna. Porque para ele tanto faz. No fim das contas, Deus não é homem nem mulher. Eu não preciso categorizar, não preciso dar sexo a Deus. Isso é totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. Tanto é que ele pode assumir, o místico pode assumir um papel feminino. Quando ele escreve A Noite Escura, ele se coloca no papel de uma mulher que sai em busca do amado para se unir a ele. Amado, amada, no amado transformada. Quem é essa amada? É o ser humano. Que não importa se é homem, se é mulher. Essas categorizações não fazem parte da dinâmica espiritual, mas atrapalham do que ajudam. Isso pouco importa. Pouco importa. Bom, mas isso pouco importa para quem passou por essa purificação da noite escura. Porque isso é um processo de cura espiritual. Bom, estou avançando na hora. Queria só deixar essa chave de leitura. Espero não ter sido tão confuso na minha fala e ter dado realmente a centralidade daquilo que o livro Noite Escura, não só o livro, mas o símbolo da Noite Escura nos apresenta. Obviamente que essas últimas falas que eu fiz estão mais ligadas ao livro da Noite Escura, propriamente dito, que se divide em dois, o primeiro livro e o segundo livro. O primeiro livro, Noite Escura Passiva dos Sentidos. Segundo livro, Noite Escura Passiva do Espírito. Teria muitas coisas a dizer, teria um curso para fazer sobre isso, que não cabe em uma hora. Mas acho que serve de chave de leitura para a gente confrontar a nossa vida, confrontar os nossos esquemas, as nossas definições muito bem presas, e problematizar, desconstruir realmente muita coisa que a gente tomou como verdade e que, no fim das contas, são apenas projeções culturais ou transferências dos nossos vícios, dos nossos apetites, que a gente só vai associando às práticas religiosas, vazio de uma real e pura motivação e desejo de agradar a Deus. Muitas vezes a gente só faz isso para agradar a nós mesmos. Quantas vezes a gente já não comungou, já não foi para a missa, já não rezou em público, já não usou um véu em público, já não rezou a liturgia das horas para agradar os outros, para sair bem na foto. Quantas vezes?
A gente só foi cristão de aparência. Às vezes a gente nem se dá conta, mas Deus sabe. E quando Deus sabe, Deus nos coloca dentro de uma educação rígida que Ele vai trazer no livro Noite Escura. Não para nos castrar, não para tirar de nós, mas para nos educar. E aí eu termino a minha fala citando um trecho que eu acho fascinante, que todas as pessoas esquecem de prestar atenção quando leem Noite Escura. É por isso que não entende São João da Cruz. Se entendesse esse trechinho, entenderia muita coisa do santo. Segundo livro da Noite Escura, capítulo 9, parágrafo 1, diz assim: Agora só me resta dizer que esta noite ditosa obscurece o espírito, é apenas para vir a ter luz em tudo. Quando Deus fecha as portas das consolações, quando Deus coloca a alma dentro de uma dinâmica de escuridão, de sensação de abandono, para quê? Para que isso? Para maltratar? Deus é sádico? Não. É um processo de cura, de transformação, para virmos a ter luz em tudo. Ou seja, existe um propósito maior. Se Deus humilha a alma e a torna miserável, é só para exaltá-la e enriquecê-la. Se Deus a empobrece e esvazia de qualquer posse ou afeição natural, é só para poder vir a gozar e saborear divinamente de todas as coisas, da terra e do céu, com total liberdade de espírito em relação a tudo. Que maravilha isso! Para que serve a noite escura? Para tirar de nós a nossa humanidade? Não. Para nos tornar realmente seres humanos. Seres humanos livres, que conseguem se relacionar com os outros com a liberdade espiritual em tudo. Quem é o verdadeiro santo? Aquele que não pode escutar agora mais música do mundo, MPB? Não, tira. Não. Que não pode mais se confraternizar com seus colegas do trabalho? Não, não posso, sou só da igreja, só os amigos da igreja. É isso? Não. Que está inserido na sociedade, ainda mais nós que somos seculares, que temos sim que conviver com pessoas que nós muitas vezes nem gostamos, que temos que conviver com pessoas de outras religiões, que temos que conviver com pessoas é, com outra conduta de vida, etc. Como é que nós vamos lidar com isso? Com aquilo que nós não podemos evitar e com aquilo também que nós nem precisamos evitar. Nós precisamos passar por essa purificação, por essa educação. Para quê? Para poder gozar e aproveitar de todas as coisas com a liberdade dos filhos de Deus. Noite escura não é para amputar nada de nós. Pelo contrário, é para nos dar a liberdade. Agora, para sermos realmente livres, precisamos saber quem de fato nós somos, o que de fato nós queremos, o que de fato nos convém. E esse autoconhecimento, como já falei, é o primeiro fruto da noite escura. E é um fruto constante, constante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.